Olá, eu sou Clara e hoje vou falar um pouco sobre o romance. Vou trazer o conceito de romance e vou dar exemplos de alguns, tá bom? Mas primeiro eu quero perguntar: o que é um romance? Muita gente acha que romance é essencialmente história de amor. Claro que num romance pode sim contar história de amor, mas ele não é essencialmente uma história de amor, certo? O romance, na verdade, ele é uma narrativa mais longa do que, por exemplo, a crônica e o conto. Ele é escrito em prosa, tá bom? E ele tem uma estrutura bem definida. Ele vai ter personagens, ele pode ter capítulos, ele tem um enredo, tem o tempo, tem o espaço, enfim. Esses são vários os elementos dentro de um romance, tá bom? E que nele o romance, por exemplo, existe dois tempos, o cronológico e o psicológico. O cronológico é quando ele segue aquela linha temporal, tipo, aconteceu hoje, vai passando amanhã. Já o tempo psicológico, ele vai trazer flashbacks, que é um elemento que alguns autores usam, tá certo? E eu vou mostrar algum desses exemplos de romance aqui, tá? Bom, o romance, antes, ele era considerado épico, né? Que tinha a narrativa dos heróis. E a gente tem a denominação de romance moderno, que é o que a gente conhece hoje, tá certo? Por exemplo, o primeiro romance moderno da história, né? Que é considerado, que é Dom Quixote, que é do Miguel de Cervantes, certo? Foi publicado em 1605, tá aqui, ó. Don Quixote. Ele é em dois volumes, o primeiro publicado em 1605, o outro em 1615, tá bom? Ele é considerado o primeiro romance moderno. Então, seguimos. O romance moderno, ele foi, que é o mais conhecido hoje, fomos evoluindo. E a gente tem o romantismo, como que é com as escolas literárias que a gente conhece. Então, o romantismo, que perdurou mais ou menos do século XVIII até o século XIX, né? E a gente tem o movimento romântico, que é onde os autores vão realmente escrever romance e que, por exemplo, a gente tem aqui o nosso maior romancista, o maior escritor de romance, o maior representante do romantismo brasileiro, a gente vai ter o José de Alencar, que eu trouxe o exemplo de o Guarani. E conforme foi passando, né, a gente conhece, sabe que na literatura existem diversos movimentos, né? A gente vai ter agora, por exemplo, outro grande escritor de romance na literatura brasileira. A gente vai ter, por exemplo, Machado de Assis. O Machado de Assis, ele quebra um pouco esse paradigma de tipo aquele romance que segue uma linhazinha narrativa linear e ele traz muitas táticas dentro desse romance, que é, por exemplo, Dom Casmurro, né? Um romance muito conhecido dele, em que ele traz a história de Bentinho, né? E Bentinho vem narrando os fatos, então tem os flashbacks. Então, Machado de Assis, ele vem com essa tática, né, do romance, principalmente que o Machado de Assis, ele é considerado um romance psicológico, né? Ele escreveu um romance psicológico. E conforme a gente vai tendo, né, outras escolas, a gente vai agora falar da escola modernista e do romance moderno da escola modernista, né? A gente vai estar trazendo aqui Grande Sertão Veredas, onde o Guimarães Rosa, ele traz também essa linha dos flashbacks, né? Porque o personagem, que é o Riobaldo, ele vai falar um pouco do seu passado, mas trazendo para o presente, né? E aí a gente vai ter também a inovação na língua dos romances. Ele vai mudar um pouco essa questão da linguagem dentro dos romances. E seguindo aqui. Bom, o romance também, não posso deixar de fora, existem dois tipos de romance. O romance histórico e o historiográfico. São romances bem diferentes. Sim, a gente pensa assim, romance historiográfico, romance histórico, não fala de história, de fatos acontecidos, não. O romance histórico, ele vai trazer um fato acontecido, como, por exemplo, Os Sertões do Euclides da Cunha. Felizmente, eu não tenho aqui o livro para mostrar para vocês, mas o livro que mais conhecido de romance histórico da nossa literatura é Os Sertões. E eu trouxe um exemplo de romance historiográfico. Romance historiográfico que a gente conhece, por exemplo, é do José Saramago, que ele vai trazer o que é um romance historiográfico, para melhor dizer. Ele vai trazer elementos que aconteceram, mas dentro da ficção, certo? Ele pode mudar o nome de um personagem, mas quando ele vai lá fatos históricos, só que dentro da ficção. Como, por exemplo, o ano da morte de Ricardo Reis, que ele vem trazendo um heterônimo do Fernando Pessoa, certo? E aí ele mostra fatos históricos acontecidos em Portugal, por exemplo, na ditadura de Salazar. Então, isso aí é um romance historiográfico.
Mas eu trouxe vários autores, homens, mas mulher não escreve romance? Sim, mulher escreve romance. A gente vai ter aqui o romance policial, que a gente tem. Muita gente conhece romance policial, histórias de crimes. E a gente vai trazer aqui Agatha Christie. Agatha Christie, que é considerado a rainha do romance, a rainha do crime. Por quê? Porque a rainha do crime? Porque a Agatha Christie é conhecida principalmente pelos seus romances policiais, né? Que traz assassinatos, investigações. Então, é por isso que ela é considerada. Então, a gente vê aqui que é muito variada essa questão de escrita de romance, né? Que mulheres também escrevem. E eu vou trazer outro romance muito conhecido, escrito por outra mulher, que é a Emily Brontë, O Morro dos Ventos Vivantes, que é um dos seus romances mais conhecidos. Ela faz parte das irmãs Brontë, que é ela e a Charlotte Brontë. Ambas foram grandes romancistas na nossa época. Então a gente vê aqui, mas peraí, você falou de romance, mas você só fala de clássico? Não, o romance ele vai muito além dos clássicos. A gente vê que o romance ele é bastante amplo. E eu vou trazer aqui também romances atuais, assim, eu digo atuais, porque são da nossa geração. Então eu vou trazer aqui, por exemplo, Um Dia. Um Dia que ganhou adaptação cinematográfica. E vejam bem, o romance, ele tem essa tática de você ver ele, a gente vê muitos romances escritos na tela do cinema. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter aqui Um Dia, que virou filme, né? Então, o romance, ele tem essa genialidade porque a gente, como eu falei, o romance ele vai ter personagem, ele vai ter um tempo bem definido, uma história. Então, todo dentro do livro, por ser uma narrativa longa, vai ter o desenrolar dessa história. E eu trouxe também outro romance atual, né? Atual. Aqui, ó, As Crônicas de Nárnia, conjunto de 7 romances. E também foram os que ganharam adaptações para o cinema. Crônicas de Nárnia também tem adaptação do cinema. Agora vai ter adaptação em série, né? Então a gente vê que o romance, ele nos dá essa liberdade. Mas principalmente, todos esses livros que eu trouxe aqui é para mostrar a importância da leitura, de ler romances. Que existem romances clássicos, que existem romances contemporâneos e que eles são importantes. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Eu espero que depois desses livros que eu mostrei, vocês possam assistir, certo? E obrigada!